Aê, olha a blusa, olha a blusa. Olha a blusa. Calma aí, tem que fazer propaganda. Ó. Ah, maluco, aqui, ó. Imperador. Foi tu que fez, né? Caraca, aí outro nível aí. Terceirão, caraca, aí olha só, que maneiro, hein, maneiro. Terceira série Plus. Objetivo, foco. Qual foco? Foco tá aqui, ó. O UERJ Enem. Tá aqui. Ó, terceirão, UERJ, Enem, UERJ. A gente tem que falar aqui sobre Enem, UERJ. Na aula de língua portuguesa eu falei com vocês sobre a UERJ. E aí eu falei, pô, cara, eu vou dar uma introdução só. Ainda não vou falar sobre o livro, tá? Até porque a redação é só mais pra frente. A redação da UERJ, ela ocorre depois dos 2 exames de qualificação, né? A gente vai primeiro bater. A gente já bateu na aula passada da UERJ, a gente bateu o Meu Amigo Pintor. Na próxima aula a gente vai falar sobre Anos de Chumbo, do Chico Buarque. Tá até aqui. Pode levantar pra pegar, William? Pode. Olha lá, rapidinho. Pronto, ó. Tá até aqui já, ó. Anos de Chumbo. Tô preparando já o material de vocês, preparando o material para vocês com Anos de Chumbo do Chico Buarque. Esse aqui é o do 2º exame de qualificação, mas o livro da redação, essa aula agora de redação, o livro de redação, O Menino do Pijama Listrado, John Boyne. Então, virou até filme, né? Mas aí eu sempre falo para vocês, pô, recomendo sempre que vocês leiam o livro, não assistam o filme. Eu peguei um tema de redação agora, para falar de 2023, é uma introdução, tá, gente? Introdução. Lembrando, deixando bem claro, eu tô introduzindo o tema. Eu não tô querendo falar aqui sobre os temas de redação, os possíveis temas de redação da UERJ desse ano. Ih, deu um ruizinho aqui na minha capa. Não tô falando disso, eu tô introduzindo o tema. Introduzindo a proposta de redação da UERJ. Eu vou discutir hoje com vocês, falar sobre senso comum, senso crítico, que é muito importante pra gente discutir na UERJ. Porque a UERJ, ela não tem um formato de bolo como tem o Enem. Então, assim, o Enem, ele é uma redação pré-pronta. Eu sempre falo isso. O Enem, ele vem ali com as estruturas já determinadas. Você começa a fazer a redação do Enem já sabendo tudo que você tem que fazer. A redação da UERJ, não. A redação da UERJ, ela trabalha com a construção do raciocínio, com a diferença entre o que é o senso crítico, o senso comum, com a construção de outros paradigmas que são necessários para a gente discutir. Então, é a primeira coisa que eu coloquei para vocês lá atrás. Um dos temas do Enem da UERJ, foi a partir do livro 1984, George Orwell. Ele criou um tema de redação. Ele começa assim, ó. O Ministério da Paz cuida dos assuntos da guerra. O Ministério da Verdade trata das mentiras. O Ministério do Amor pratica a tortura. E o Ministério da Pujança lida com a escassez de alimentos. Essas contradições não são acidentais e não resultam de mera hipocrisia. São exercícios deliberados de duplo pensamento, pois somente reconciliando contradições é possível exercer o poder de modo indefinido. É a única maneira de quebrar o antigo ciclo. Se quisermos evitar para sempre o advento da igualdade entre os homens, se quisermos que os altos, se quisermos que os altos, como os chamamos, mantenham sempre suas posições, o estado mental predominante deve ser forçosamente o da insanidade controlada. Cara, adoro esse termo. O da insanidade controlada. Tem que ter um limite para a insanidade. Então, aí você tem a noção também, ó, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É uma construção do duplo pensamento em que você não consegue diferenciar um do outro. E aí vem o tema de redação da UERJ. Então ele fala o seguinte, ó. Com o advento das fake news como arma política, que também podemos chamar de mentiras programadas, já era denunciado por George Orwell em 1948, quando escreveu 1984. Ele só trocou, né? A partir da leitura do romance, escreva uma redação dissertativa argumentativa com 20 a 30 linhas. Ele pede 20 a 30 linhas. É por isso que o UERJ, se você escreve entre menos de 20 linhas, você escreve até 19 linhas, você não consegue fazer uma boa redação. Porque ele pede entre 20 e 30 linhas, tá? Em que se debata a seguinte questão: a mentira programada é uma arma válida para conquistar o poder e sustentá-lo? Seu texto deve atender à norma padrão da língua, conter título, o título obrigatório, que é uma diferença para o Enem. O Enem não exige título, não há necessidade de título obrigatório no Enem, mas na UERJ ele quer que você coloque título, precisa ter título na UERJ, beleza? Além de ser inteiramente escrito com caneta. Então, próximo aí. Outro tema que a gente discutiu do ano seguinte, né, que é aí do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é
uma janela em Copacabana, em que ele trouxe uma temática, falando do Rio de Janeiro, todo mundo estava postando segurança urbana, todo mundo estava falando de violência e tal, e aí ele trouxe um tema que foi muito bacana. Ele falou o seguinte: você tem certeza íntima quanto a tudo isso que me contou, inclusive quanto às suas conclusões? É exatamente o que eu tenho, certeza íntima. Por isso estou aqui conversando com você. Toda certeza, como você disse, é íntima, subjetiva. Certeza não é verdade. O que é necessário para se passar a certeza da verdade? Fatos. E os assassinatos não são fatos? São os únicos fatos em toda essa história que acabo de contar. Esse é o final da trama, né? É o final do romance, em que o detetive Espinosa está contando para a amada dele, a amante dele, né? O que aconteceu. E aí a história toda são 3 assassinatos, são 3 policiais que são assassinados e duas amantes, né? Os policiais, eles tinham amantes. E aí as amantes deles também são assassinadas, tudo em função de um esquema lá, bem elaborado de carros e tal. É uma história bem complexa, a gente não vai entrar no mérito da história aqui. O que ele traz pra gente é a dúvida, a certeza não ser verdade. Ele pega essa frase do livro e coloca como tema de redação. Primeiro, olha só, aqui, a mentira programada é uma arma válida para conquistar o poder e sustentá-lo? Então, você tem a possibilidade de concordar ou discordar dessa afirmação. Então, uma das características da UERJ é justamente essa ideia, essa noção da... Pô, é possível que você faça isso ou não é possível? Esse é o primeiro ponto. Aqui é a mesma coisa, ele vai criar pra gente um tema extremamente filosófico. É uma característica da UERJ. A UERJ, ela não quer uma verdade absoluta, ela não quer um texto em que você, diferentemente do Enem, em que você tem apenas uma possibilidade de pensamento, uma vertente de pensamento. Esse não é o objetivo da UERJ. A UERJ quer trazer pra gente, na verdade, uma possibilidade de debate. Ela quer construir um debate junto com a gente. Ela quer que o aluno saiba construir o debate, ela quer que o aluno saiba construir um universo de discussão em termos da proposta que ela colocou. O objetivo da UERJ é diferente do objetivo do Enem. O objetivo do Enem é o resultado. O Enem ele vai olhar para o que o aluno construiu enquanto ideia prática ali. E a forma como ele construiu é uma forma que você já espera. Ele coordena, ele programa a forma como você vai construir o seu texto. A UERJ não, cara. A UERJ é diferente. A UERJ, ela quer que você observe a forma como vai construir esse texto. O resultado final não importa. Não importa. Por exemplo, o princípio certeza não é verdade. Aí o texto é o mesmo, tá? No final da narrativa, o detetive Espinosa defende que certeza não é verdade. Para o personagem, esse deveria ser um dos princípios básicos na condução de uma investigação policial. A partir da romance, ele fala: o princípio certeza não é verdade deve orientar as pessoas na condução de suas vidas públicas e privadas, ou seja, o fato de eu ter certeza não significa ser verdadeiro, deve orientar aquilo que é verdadeiro ou não. Percebam que esse tema é ainda mais amplo que o tema anterior. Porque se no tema anterior eu tô falando da questão da mentira, a mentira como uma mentira programada como uma arma política válida, se eu tô falando do tema da mentira, esse tema, defender a mentira é um pouco mais complicado do que você defender aqui o princípio da certeza na verdade. Entende? Aqui a UERJ ela te dá uma dupla possibilidade, você tem uma dupla possibilidade de análise. Você pode tanto falar, pô, eu acho que deve orientar sim, porque você tem que ter princípios e tal, você vai argumentar. Ou então você fala assim, não deve, porque você não pode chegar e falar, você não deve ter esse princípio, porque você não pode estabelecer que a sua certeza ela é maior que a certeza dos outros. Os dois pontos seriam possíveis de defesa, há caminhos de defesa para os dois pontos. Então, nesse sentido, a UERJ ela é mais aberta, ela é mais ampla, ela te possibilita uma possibilidade, ela te dá uma possibilidade maior de discussão, de debate sobre o tema. Nesse sentido, a UERJ é diferente do Enem. A UERJ ela traz pra gente uma possibilidade de discussão, de debate, que o Enem não dá. O Enem não dá, gente, o Enem não dá. Vou te falar assim, como é que funciona a redação do Enem. Tem um tema lá, qualquer tema, um tema social, normalmente tem sido tema social, nos últimos 6 anos seguidos é tema social, aí tem 19, 20, 21, 22, 4 anos, só tema social, tem 2018, que foi a questão da publicidade, né? Não, controle de dados pela internet, 2018, aí os anteriores, os últimos 4, se não me engano, você também tem tema social. Então assim, nos últimos 10 Enem, digamos assim, 10 exames do Enem, você teve ali
8 temas sociais e 2 temas aleatórios. E a tendência do Enem é que nós não tenhamos mais temas aleatórios na proposta. Ele quer agora temas relacionados a dinâmicas sociais. Isso está claro para mim. E aí, quando você traz um tema relacionado à dinâmica social, você não dá a possibilidade de discussão, você não dá a possibilidade de debate. Não tem. Tu entende? Que não tem como eu construir um debate, uma discussão em cima de um texto, de uma proposta, sendo que a ideia já está pré-determinada. Não dá para você definir, entendeu? Eu falo assim, pronto, a inclusão educacional de surdos, que foi um dos temas do Enem. Eu tenho como ser contra isso? Há uma possibilidade de discussão? Olha o tema da UERJ, como é diferente. Ali o tema da UERJ, ele me dá uma possibilidade de discussão, ele me dá uma chance de discutir, ele me dá uma chance de debater. Agora, o tema do Enem, ele não te dá a possibilidade, ele quer que você crie mecanismos para confirmar uma tese que ele já te deu, uma ideia que ele já te deu. É preciso fazer isso. Como você vai fazer? Eu quero que você me mostre como fazer. A UERJ ela fala assim, pô, você pode fazer da forma como você bem entender. Agora, eu preciso é que você construa o seu texto. O seu texto, ele precisa ser construído de alguma forma. Então, essa ideia é diferente, porque a UERJ, ela tem o pensamento filosófico mais comum. Então, nessa ideia, o pensamento filosófico ele faz mais sentido dentro da redação da UERJ. A redação da UERJ, como um todo, ela exige que você raciocine, que você pense mais o tema. Então, não adianta você fazer a prova da UERJ, assim, o aluno que vai fazer o UERJ Enem. Não adianta você fazer a prova da UERJ como quem faz prova do Enem. Aliás, o corretor até não gosta, né? Pô, se você colocar proposta de intervenção, mas a UERJ não está pedindo. Então, assim, a ideia é que você entenda que a banca é diferente. E se a banca é diferente, a proposta vai ser diferente, a ideia vai ser diferente, tudo que está sendo apresentado vai ser diferente. Então você tem aí a análise e pensamento metodológico, né? São os meios mais seguros para se chegar a uma verdade aceitável para todos, é o pensamento filosófico que está envolvendo aí. Então uma verdade absoluta pode ser passada sem questionamento, gera problemas sociais. Um ótimo ponto a ser debatido seria o senso comum e o senso crítico. Então percebam o seguinte, eu peguei o tema anterior agora, e a partir do tema anterior eu propus uma possibilidade de discussão. Então, dentro da possibilidade de discussão, dentro dessa possibilidade de discussão, eu trago um outro debate que é muito importante também para a redação da UERJ, que é o debate entre o senso comum e o senso crítico. Há uma diferença, gente. Há uma diferença, o que é comum, o que é comumente aceito e o que é senso crítico. O que a gente precisa entender é que nem sempre aquilo que é apresentado como verdade para a gente vai ser de fato verdadeiro. Então olha como a construção do tema. Eu estou pegando assim só o tema aí da verdade, o tema filosófico da verdade não ser absoluta. Então a gente continua falando sobre o senso comum. Então, o senso comum, né, são aqueles pensamentos que passam de geração em geração sem uma verificação ou método científico. Ou seja, tem uma ideia antiga que fala que aquele negócio, como é que é? Esqueci. Agora eu não vou lembrar. Mas que fala que, pronto, você piscar pra lua cheia dá verruga. Brincar com sombra dá verruga. Coisas assim. Que não tem uma comprovação científica, não tem uma relação com a realidade, entendeu? O que não tem uma relação com a realidade, eu não vou comprovar. Perdão, é difícil comprovar. O senso comum é esse conhecimento que é trazido de geração em geração e que em alguma medida foi útil. Por exemplo, é senso comum que o fogo queima. Eu não preciso pesquisa científica para isso, todo mundo sabe. O fogo vai queimar, se eu botar a mão no fogo, eu vou me queimar. Então assim, eu não preciso do senso comum para isso, tá? Mas aí, repensando, como a gente foge desse senso comum? Então, uma das ferramentas fundamentais para a UERJ é fugir do senso comum. É você não estar imerso dentro das possibilidades de resposta que todo mundo dá. Como é que faz isso? Você pensa a realidade. Você pensa o mundo. Você pensa a resposta. Você pensa a pergunta. A UERJ, ela exige que você pense os temas que ela vai trazer para vocês. Então, por causa disso, né, tornam-se argumentos batidos, né? Todo mundo os reproduz e os adota como verdade universais. Por causa disso, tornam-se argumentos batidos e caem entre nós. Não acrescentam muito na sua redação do Enem, menos ainda nas conversas do dia a dia, nem na redação da UERJ, ele era na redação da UERJ. Então, gente, olha só, o senso comum, ele não deve ser utilizado ou interpretado como o princípio da sua verdade, ou o princípio que você vai utilizar no dia a dia, porque o senso comum ele é só uma reprodução do pensamento que não é válido pra gente, beleza?
Essa é a ideia. Aí, só um detalhe. Por exemplo, aí eu vou falar do livro da UERJ desse ano. Eu sei que eu vou ter uma aula específica para falar sobre o Menino do Pijama Listrado. Mas um momento muito interessante do Menino do Pijama Listrado, quando vocês forem ler o livro, é quando chega o professor, né? Tem um momento em que o professor chega à residência para poder ensinar as crianças. Esse momento existe na narrativa. E aí a Gretel, ela recebe a informação do nazismo e ela começa a desvirtuar, ou melhor, a desvirtuar não, a se tornar uma menina cada vez mais afeita ao nazismo. E ela tem determinado momento em que ela se livra das bonecas, em que ela começa a colocar pôsteres, ela começa a colocar coisas relacionadas ao nazismo. E ela começa a olhar para os judeus com mais desprezo, como se eles merecessem sofrer de fato, etc. e tal. Então, essa influência educacional, por exemplo, é um tema que eu acredito por ser possível na UERJ. Essa influência do meio da educação, da construção educacional sobre as crianças, eu acho que é um tema bem possível para a UERJ. Então, olha só, o senso comum são aqueles pensamentos que passam de geração em geração sem uma verificação de método científico. Todo mundo já produz e tal. Aí ele fala, aí eu coloquei uma charge aqui para vocês, né? Que vai mostrar o seguinte, ó, o senso comum. Aí fala, ó, para que ficar aí de fora? Aqui dentro aqui dentro é tão mais quentinho. Então o senso comum é esse conhecimento social, esse conhecimento do todo. Aí eu passo assim, pô, na verdade o senso comum ele tá presente no dia a dia. Quando eu falo assim, ó, em time que ganha não se mexe, é senso comum. É verdade? Eu acho que não. Porque assim, o time tá ganhando de 3-0, aí machuca o goleiro. Você vai botar um atacante no gol e o goleiro tira, você não mexe no time. Você vai deixar o goleiro machucado, então você tem que mexer. O time que ganha se mexe sim. Há solução pra tudo, menos pra morte. Não sei, tem uns problemas matemáticos aí que não tem solução não. Brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Todos os brasileiros? Não sei. Cortar cabelos na lua crescente para que cresçam mais rápido. Outro exemplo de senso comum. Usar cores relacionadas a desejo na passagem de ano. Aí o cara fala assim, eu vou gastar R$300 para comprar para comprar essa roupa amarela, né? Para poder ter dinheiro no ano que vem. Aí quer dizer, ele pega os R$300 e parcela em 10. Então já começa o ano seguinte endividado. Então você não tá querendo economizar dinheiro, né? Não é a roupa que você vai botar que vai fazer com que você economize dinheiro. É você parar com as compras impulsivas aí de R$300, R$400 numa roupa só. Tá entendendo? Aí é difícil. Então assim, não que se você tiver condições, obviamente você vai fazer. Só que pra você entender que a cor que você passa o vestido tem nada a ver com como você vai passar o ano. Beleza? Agora, assim, só um detalhe. Esse senso comum, assim, essa ideia de senso comum, ela não necessariamente traz um dano para a sociedade. Assim, seu time só vai perder, né? Se ele não mexer. A solução para tudo menos para a morte você vai falar que não é verdade. Brasileiro, nem todo brasileiro gosta. Cortar cabelo, você pode só cortar o cabelo e não vai crescer mais, no menos do que por isso, né? E as cores, você só vai ter as pessoas coloridas no meio do Réveillon, porque um vai querer amor, vai passar de vermelho, o outro vai querer dinheiro, vai passar de amarelo, o outro vai querer paz, vai passar de branco, o outro vai querer, sei lá, o luto, vai passar de preto, então que seja. Só você vai ter um mundo colorido, né? Mas agora há sensos comuns que fazem mal. Há sensos comuns que perpassaram por dentro da nossa sociedade e que trouxeram muitos efeitos colaterais. Uma visão muito negativa de tudo, uma visão muito pejorativa da realidade. Então a gente fala aqui, ó, as mulheres devem cuidar da casa e os homens devem prover o lar. Isso é uma ideia de senso comum que perdurou durante muito tempo na sociedade e que até hoje a gente tem algumas referências a isso. Uma raça ou etnia é mais apta ou capaz que outra para determinadas tarefas. Se eu propagar essa ideia como uma ideia de verdade, uma ideia verdadeira, essa ideia que eu estou passando, ela pode excluir determinadas pessoas de determinadas atividades. Beleza? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então tu vai deixar o cara espancando a mulher? Não. Aí... Mas é outra coisa. Pois é, senso comum. Discutir é uma coisa. Discutir uma coisa, porrada... Depende do cara. Se for grande, eu nem me medo que eu vou apanhar junto com ele. Chama a polícia. Chama a polícia que não. É porque a gente às vezes confunde a questão do prestar socorro, né? Prestar socorro não significa que você vai se meter ali. Aliás, você não precisa se colocar em risco, mas denunciar, ajudar e tal. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Isso também é senso comum. A gente tem um amigo aqui nosso em comum, né? O William. Não o William do estúdio, o outro William.
que usa rosa. E ele gosta, não é isso? Ele gosta da cor rosa. Isso é normal, isso é natural. A gente não tem a questão... E, pô, tem meninas que usam azul. E qual é o problema? Entende? Que a construção do senso comum, ela acaba embarreirando uma série de conceitos. Ela acaba embarreirando uma sequência de atividades nossas, entendeu? Então o senso comum, ele tá aí para ser provado e desconstruído quando necessário. Alguns, outros não. Aquela ideia, sabe aquela ideia da batata? Que a pessoa tá com dor de cabeça, bota umas fatias de batata, enrola. Aquilo ali a ciência comprovou que funciona, cara. Doido, né? Mas vamos lá. O senso comum e o senso crítico, né? O senso comum está associado à crença e ao conhecimento irrefletido. Seu conhecimento pode estar fundamentado em afirmações como porque sim, porque sempre foi assim, porque disseram, ou todo mundo sabe que é assim. Então você percebe que essas ideias aí, que são propagadas dessa forma, são ideias que todo mundo escuta. Nós escutamos isso o tempo inteiro. Em algum momento da vida você já escutou. Pô, mas sempre foi assim. Cara, sempre foi assim. Se tá errado, sempre foi errado. Entende? Aí vamos trazer pro Botafogo. Vamos trazer pro Botafogo? Cara, gestão botafoguense. Sempre foi assim. Emil Pinheiro. Sabe quem é Emil Pinheiro, né? Emil Pinheiro foi o presidente que tirou o Botafogo da fila, que trouxe o Renato Gaúcho, trouxe um monte de gente no início da década de 90. Renato Gaúcho que a torcida do Botafogo odeia o Renato Gaúcho, sabe, né? Por causa do churrasco. Depois conta a história. É uma história interessante. O Botafogo odeia o Renato Gaúcho. Mas vamos lá. Bom, pelo menos os mais antigos, né? Os da minha idade sabem a história e odeiam o Renato Gaúcho, como eu não sou fã do futebol do Renato Gaúcho. Mas outros os mais jovens talvez nem saibam da história do Brasileiro de 92. Mas pesquisa aí, ó. Churrasco Renato Gaúcho Brasileiro de 92. Se você é torcedor do Botafogo, você vai ver essa história. Então vamos lá. Enfim, tudo isso para falar que o senso comum sempre foi assim, para uma administração trágica no Botafogo. Sempre foi assim. Significa que esteja correto? Não. O Brasil tem fama de corrupção. Sempre foi assim. Aí você vai pesquisar lá atrás. Lá nas caravelas tinha corrupção. Vai falar, pô, sempre foi assim. Mas sempre foi assim, significa que tem que continuar sendo? Será que a gente não pode pensar ou criar uma possibilidade diferente? Será que a gente não pode relacionar a nossa vida com outras possibilidades de existência? Então, assim, é bem complicado essa noção do sempre foi assim, né? Porque sim, porque sempre foi assim. A gente pode problematizar. Eu posso problematizar uma série de outros fatores, né, gente? Posso questionar aqui uma série de outras coisas. Mas vamos lá. Já o senso crítico é o seu oposto. É baseado no questionamento, na reflexão, na pesquisa, né? E no pensamento crítico. As informações são sempre analisadas através da lógica e buscam uma conclusão verdadeira e universal. Então, o pensamento crítico, o senso crítico, ele quer, de fato, mostrar pra gente uma nova possibilidade. Como evitar o senso comum? Especificar suas informações, agregar conhecimento de mundo à argumentação. Então, construir raciocínios, evitar frases clichês. Então, isso aí, ó, você vai especificar a informação como? Mostrando de onde você conhece. Agregar conhecimento de mundo, né, à argumentação. Buscar filósofos, buscar pensadores, para que você saia daquilo que é comum, que é normal, que é natural. Para que você tenha diferentes possibilidades de expressão. Para que você tenha, de fato, uma nova possibilidade, uma nova realidade. Então, o senso comum, ele precisa ser combatido dentro do seu texto para que você construa uma redação diferente e criativa na UERJ. Dá para entender? A UERJ, ela é o oposto do senso comum. Se você for só com frase de senso comum, só construção do senso comum na redação da UERJ, você vai ficar com uma nota baixa, vai ficar com uma nota ruim. A sua redação ela não vai ser bem vista, tá? Evitar frases clichês, o time que ganha não se mexe, por exemplo. Então o cara quebrou a perna, tu deixa o cara lá porque eu não vou mexer porque o time tá ganhando. Não faz sentido algum. Em time que ganha não se mexe, é uma frase que não faz sentido nenhum. Treinar o senso crítico, então você tem que pensar fora da caixinha. E começar a pensar fora da caixinha. E começar a se preparar para pensar fora da caixinha, entende? A ideia é você pensar de fato fora desse mundo, desse universo que tem. Praticar intensamente a leitura e praticar a escrita. Então a gente consegue vencer essa bolha, furar essa bolha do senso comum, quando a gente trabalha, quando a gente questiona, quando a gente valoriza a construção.
do nosso pensamento. E como é que a gente vai valorizar isso? Mas a gente vai atrás de pensadores. Voltando ao tema aí da verdade absoluta, né? Voltando ao tema lá do certeza não é verdade, certeza não significa que seja verdade, certeza não é verdade, que é o tema da UERJ, eu trago para vocês o Sócrates. Assim, pô, peraí, professor, assim, porque o Sócrates, ele me ajuda a embasar a minha argumentação fora do senso comum. Então, olha como a ideia que ele traz, ela é exterior ao senso comum. Então, por Sócrates, vai exigir verdade universal, válida para toda a humanidade em qualquer tempo. Para encontrá-las, era necessário refletir sobre elas. O princípio da filosofia estava na frase "conhece-te a ti mesmo", um oráculo universal dado pelo deus Apolo na mitologia grega. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e conhecer sua própria ignorância. Ele precisa primeiro saber que ele não sabe. E aí vem o só sei que nada sei. Ele precisa primeiro reconhecer a própria ignorância para poder buscar uma verdade. Beleza? Então olha só como eu já ampliei o debate sobre a questão da verdade absoluta. Então eu ampliei a discussão, eu aumentei a discussão, trazendo aí um outro princípio de verdade. Jean-Paul Sartre, ele é um filósofo francês aí da Segunda Guerra Mundial. Ele vai levar em conta a questão do existencialismo. Para ele, a verdade está na essência do indivíduo. Ela é resultado dos valores de uma sociedade. Então aqui, o que é verdadeiro ao Jean-Paul Sartre não é a verdade para Sócrates. Olha como eu estou criando com vocês um outro leque de discussão, outro leque de possibilidade, que está fora do senso comum. Então aqui a verdade sendo o resultado dos valores propagados, passados pela humanidade. Então essa noção de verdade é uma noção diferente, beleza? Vamos para Nietzsche. Cara, Nietzsche, a verdade ela é uma ilusão, uma enganação que tomamos como valor de verdade e serve para manter nossos corpos adestrados, já que ela é aquilo que trava nossas ações, pontua nossos julgamentos e que define o que vale a pena ser levado a sério. A verdade é também aquilo que emana dos fortes, é fruto da sua vontade ou potência, ou seja, de um grau de seu impulso em exercer poder, em viver, em agir, em se sujeitar às regras morais. Ou seja, a verdade é uma imposição daqueles que exercem o poder. Então olha só como é que Nietzsche já coloca a verdade como uma outra questão. Então nós temos três pensadores e três pensadores que trazem três noções de verdade diferentes. Para Sócrates a gente vai ter uma verdade universal. Eu poderia utilizar isso para defender a questão da certeza não é verdade. Há uma verdade universal, a minha certeza não corresponde a essa verdade, ou então a minha certeza corresponde a essa verdade. Existe uma verdade universal que tem que ser questionada. Eu poderia questionar inclusive o princípio de ter certeza, o que é ter certeza sobre algo. Então olha como a gente tem uma série de caminhos para discutir. No segundo, a gente viu aqui do Sartre, a verdade como o existencialismo, na verdade, sendo colocado como um princípio de verdade, como um princípio de mobilização da verdade, o existencialismo essencial, tá? Então, a existência. Então, em Nietzsche, a gente vê que, na verdade, o Nietzsche ele traz um pensamento de que a verdade, ela é algo imposto pelas elites. Então você tem a elite que vai impor um conceito de verdade pra gente, a gente aceita esse conceito de verdade que a gente não tem como debater e é por isso que a gente segue. Foucault, né? O Foucault ele traz os conceitos de verdade e poder. Então ele vai mostrar pra gente que de repente o que é verdade, ele é definido com base no poder. E a gente poderia relacionar justamente o poder e a verdade com relação ao poder de polícia. Olha só como é que é uma analogia possível. Era uma outra possibilidade de construção. Então você tinha ali a polícia com relação ao poder, ela poderia determinar o que é verdade, ou então o Estado com a sua noção de poder, ele pode determinar o que não seria verdade. E isso inabilitaria a questão da certeza do Spinoza. O Spinoza ter certeza dentro de uma estrutura maior em que ele não tem o poder para fazer com que a certeza seja verdade, ele acaba sendo subjugado e a mulher foge. O final do livro, a mulher foge, ela some. Percebe como o princípio da certeza não é verdade, ele acaba sendo exposto dessa forma? Então olha como eu construí meu texto. Tinha várias possibilidades, eu poderia ficar falando aqui com vocês de vários pensadores, vários filósofos que falam da questão da verdade e da certeza. Então aqui, o princípio da realidade. Enquanto o ID é guiado pelo princípio do prazer, o ego é guiado pelo princípio da realidade. Sua principal função é satisfazer o máximo possível os desejos do ID, mas de forma socialmente adequada. Então a ideia, aí falando de Freud, né? A ideia é que você tenha uma satisfação dentro do limite do que é adequado, uma satisfação dentro do que é aceito
pela sociedade, tá? Então, nesse sentido, o princípio da realidade opõe-se ao princípio do prazer, mas não para anulá-lo. Sua função no sentido de mediar os impulsos da ID para que eles sejam satisfeitos de acordo com os princípios morais da realidade social. Então, eu quero, por exemplo, Não, eu não. O William quer sair daqui pelado pelo do estúdio, correndo. Aí eu falo, pô, aí o ego do William fala, William, não faz isso. Aí o ID fica falando, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí o William acha o meio termo. Fala, não, pelado não vai. Vai sem a camisa. Aí o William levanta, tira a camisa e vai. Deu pra entender? A mediação. Bom exemplo, né, William? Maravilhoso. O princípio da realidade se desenvolve assim como o ego, a partir do amadurecimento da personalidade e da vida em sociedade. Os aspectos culturais dizem muito, portanto, do conteúdo que preencherá o ego, ainda que sua função seja fixa. E aí a gente vai, para finalizar, o que eu poderia citar, que seria sensacional, é o Machado de Assis. Eu amo o Machado de Assis, né? Vocês sabem, assim. Cara, tem muito escritor que eu acho maneiro. Mas Machado de Assis, para mim, é o suprassumo. E aí eu coloquei uma passagem, pra gente encerrar. Fala o seguinte, o narrador é Bento Santiago, transformado já no velho Dom Casmurro. O foco narrativo, portanto, é em primeira pessoa. E toda a narrativa é lembrada do personagem sobre sua vida desde os tempos de infância, quando ainda era chamado de Bentinho. Porém, trata-se de um narrador problemático. Primeiro, porque o narrador é um homem emotivamente atrasado e instável. Segundo, porque ele narra fatos que não conhece bem, podendo ser tudo fruto da sua imaginação. E aí, olha só, o certeza não ser verdade. Olha como o argumento é muito bom para que o princípio de certeza não é verdade. Certeza não é verdade. Isso deve nortear? Deve. Aliás, uma coisa que eu não falei falando agora. Gente, a UERJ ela tá fazendo uma pergunta, tá? Na redação, responda a pergunta da UERJ. Não esqueçam de responder, tá? Não esqueçam de verdade de responder. Muitos alunos fazem a redação inteira e não respondem ao tema central. Então respondam a questão da UERJ. O princípio de certeza não é verdade? Não. Ou então sim. Sim, deve nortear. Por quê? Aí eu posso citar o narrador Bento Santiago. Ele é movido, é levado a acreditar, ele acredita desde o início que ele foi traído. E em função dessa crença, ele acaba desvirtuando todo o contexto social em que ele vive. Beleza? Gente, essa aula aqui agora foi só uma introdução, né? Foi só um primeiro contato com a redação da UERJ, porque a UERJ ela é diferente. Vocês viram que eu não falei aqui de competências, eu não falei do modelo de correção, eu falei da construção do texto. Por que eu falei de construção do texto? O tempo inteiro eu trouxe filósofo, trouxe alguns pensadores, trouxe o pensamento, trouxe o senso comum, o senso crítico. Por que eu falei da construção do texto? Porque na UERJ eu estou muito mais preocupado em como você constrói o seu texto do que em como o seu texto será corrigido. Se você construir bem o seu texto, eu não me preocupo com a correção da UERJ, porque os corretores são ótimos, assim, os corretores são muito bons. Só que assim, me preocupa com a forma como você vai construir seu texto. Porque nós estamos habituados, isso é normal, nós fazemos, por exemplo, no projeto de redação, há 3 redações do Enem e uma redação da UERJ. Então, é normal que você esteja mais habituado a fazer redações do modelo Enem. O que eu quero aqui com vocês é trazer uma outra perspectiva, uma outra forma de construir textos que vai nos conduzir, vai nos direcionar a forma de construir os textos da UERJ. Valeu? Então, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.